Desde que abandonei os despojos mortais jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes do que quando estava na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, o espírito, porém, vive sempre. Ele é livre, feliz, isento de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou livre de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de energia puríssima, sem a sombra de um só desgosto. Ó, meus amigos, não deploreis os que morrem prematuramente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as tribulações da vida terrena. A minha existência na Terra não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher, no espaço, uma missão mais importante. Se tivesse vivido por mais tempo, a que perigos e seduções não iria expor-me? E poderias acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que atrasaria a minha evolução de vários séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria falta de fé só legitimável pela ideia do nada. Oh! Sim, os que assim descreem são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível, os entes caros lhes parecem irremediavelmente perdidos, visto acreditarem que o túmulo lhes leva à última esperança. Vossa morte foi dolorosa. Não, meu amigo, apenas sofri, antes da morte, os efeitos da moléstia que me consumiu, mas esse sofrimento diminui à proporção que o último instante se aproximava. Certo dia tive um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava longos haustos, prazerosamente, um ar balsâmico e puro, uma força desconhecida me transportava através do espaço. Brilhante luz resplandecia em torno de mim, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido e alquebrado, porém com aspecto juvenil e agradável, estendia meus braços e me estreitava afetuosamente ao coração. Acompanhavam-no inúmeras pessoas, de semblantes risonhos, acolhendo-me todos com benevolência e doçura, parecia reconhecê-los e, feliz por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu pensava ser um sonho era pura realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, só acordaria no mundo espiritual. A vossa moléstia não foi provocada pela grande assiduidade ao estudo. Não, ficai bem certos disso. O tempo que eu deveria passar na terra estava contado, de modo que coisa alguma poderia aí reter-me. Meu espírito já o sabia nos momentos de desprendimento e me considerava feliz com a ideia da libertação, que se aproximava. Mas o tempo que passei entre vós não foi inútil, e hoje me felicito de não o ter perdido. Os estudos sérios fortificaram minha alma e aumentaram meus conhecimentos e, se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde com maior proveito. Adeus, caro amigo, parto para junto de meus pais, vou prepará-los para receberem esta comunicação. Maurice. Capítulo 3. Espíritos em condições medianas. José Pébré. Falecido em 1840, evocado em Bordeaux, por sua neta, em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. 1. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais entre os espíritos, dando-me alguns pormenores instrutivos para o nosso progresso. Tudo o que quiseres, minha cara filha. Eu espio a minha falta de fé, porém, grande é a bondade de Deus, que leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar, é o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo na terra. 2. Como? Pois não vivestes sempre honestamente. Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e honestidade perante Deus.
E já que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Há entre vós, é considerado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito elástico para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, já que o Código Penal e opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Quando se consegue gravar na lápide tumular um epitáfio de virtude, muitos julgam terem pago sua dívida à humanidade. Erro terrível. Para ser honesto perante Deus, não basta ter respeitado as leis dos homens, é preciso antes de tudo ter respeitado as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são impostos, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo, ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar com cuidado as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabam ao homem, muitas vezes cobrindo de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração ao mais leve germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e sobretudo sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, pôr em prática este preceito tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, em termos aproximados, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, eu teria sido. Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem alcançadas pelas leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Quando compreendi tudo isso sofri bastante, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que vê o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que te disse aos que tiverem a consciência sobrecarregada, para que reparem suas faltas à custa de boas obras, a fim de que a misericórdia divina se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações e sua mão potente lhes apagará as faltas. Helene Michel. Jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Era rica, um tanto frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimiu-se assim: não sei onde estou. Que turbação me cerca. Chamaste-me, e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência, quando lá estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não me pertence mais, e, contudo, eu lhe sinto algidez. Quanto mais quero deixá-lo, mais a ele me sinto presa. Sou como 2 personalidades. Oh! Quando compreenderei o que se passa comigo? Preciso ir à minha casa novamente. Que poderá acontecer a meu outro eu na minha ausência? Adeus. O sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma completa separação é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer suas tendências à leviandade. Não é de admirar, portanto, que o seu desprendimento tenha sido lento, a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligado ao envoltório corpóreo.
mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente alguns dias depois, suas ideias já estavam bastante modificadas. Eis o que disse: obrigada por haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas será confortada, e o que a seus olhos constitui terrível desgraça, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrena, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para alcançar a mansão dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra, a fim de reparar o tempo que aí perdi nesta última existência. Que a fé vos sustente, meus amigos, confiai na sua eficácia, sobretudo quando partida do coração. Deus é bom. Levastes muito tempo para reconhecer-vos. Compreende a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Era doloroso o estado de perturbação. Não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus e isso me foi levado em conta. Sou grata pelas vossas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigado, voltarei sempre com prazer. Adeus. Helene. Marquês de Saint-Paul. Falecido em 1860 e evocado, a pedido de uma irmã sua, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. 1. Evocação. Eis-me aqui. 2. Vossa irmã nos pediu que vos evocássemos, pois, embora seja médium, não se acha ainda bastante seguro para tanto. Tentarei responder da melhor forma possível. 3. Primeiramente ela deseja saber se sois feliz. Estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade nem castigo absolutos. 4. Demorastes muito a vos reconhecer? Estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bem dizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. 4a. Podeis avaliar o tempo dessa perturbação? Não. 5. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar. Foram eles que me iniciaram na nova vida em que me encontro. 6. Como explicais as conversas que, nos últimos dias da moléstia que vos acometeu, pareceis manter com pessoas caras que já haviam deixado a terra? Pelo conhecimento antecipado da revelação do mundo que viria a habitar. Vidente antes de morrer, meus olhos só se turbaram no momento da separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. 7. Como explicar que recordáveis de preferência os acontecimentos da infância? O fato de o princípio se identificar mais como o fim do que com o meio da vida. 7a. Que entendeis por isso? Que os moribundos lembram e veem, como reflexo consolador, a pureza infantil dos primeiros anos. Provavelmente por motivo providencial semelhante, que os idosos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm, por vezes, nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. 8. Porque, quando vos referieis ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa. Porque era vidente, como vos disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, mescladas entre si pelo fluido vital, tornam-se muito distintas aos olhos dos moribundos e clarividentes. Eis aí uma particularidade singular da morte deste senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber, ele tem frio,
É preciso aquecê-lo, ele sofre em tal ou qual região, etc. E quando lhe diziam: mas não sois vós que tendes sede? Respondia: não, é ele. Aqui se distinguem perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito, e não no corpo. O espírito, já em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que a bem dizer não lhe pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se devia dar de beber, e não a ele espírito. Este fenômeno também se nota em alguns sonâmbulos. 9. O que dissestes sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação, levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia esperar das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Estou num estado transitório, aqui as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor. Sem dúvida, meu estado é 100 vezes preferível ao da minha encarnação terrena, mas porque sempre alimentei aspirações ao verdadeiro bem e ao belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se elevar aos pés do Criador. Dr. Cardon, médico. O Dr. Cardon havia passado boa parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Retirado para o vilarejo de J, ali exercia a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo adquiri a certeza de que sofria uma hipertrofia do coração e, sabendo que tal doença era incurável, a ideia da morte o mergulhava em sombria melancolia, da qual nada o podia distrair. Com cerca de 2 meses de antecedência, predisse o seu fim em dia fixo, quando se viu perto de morrer. Reuniu a família para lhe dar o último adeus. Sua esposa, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam em volta do leito. No momento em que a esposa tentava erguê-lo, ele se prostrou, tornou-se de um azul lívido, os olhos se fecharam e o deram por morto. A esposa colocou-se à frente para ocultar o espetáculo aos filhos. Após alguns minutos abriu os olhos, seu rosto, por assim dizer iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e ele exclamou: ó, meus filhos, como é belo! Como é sublime! Ó, a morte! Que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais, a morte é a libertação. Não vos posso descrever a magnificência do que vi e as impressões de que me senti dominado. Mas não compreenderíeis. Ó, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai àqueles a quem falta o necessário. Querida esposa, deixo-te numa posição nada feliz. Devem-nos dinheiro, mas eu te suplico, não atormentes os que nos devem. Se estiverem em dificuldades, espera que possam pagar, e aos que não puderem, faze o sacrifício, Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sê sempre um homem honesto e guarda-te de fazer algo que possa desonrar nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe, não a deixes e que ela te lembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós, não sede vãos, nem orgulhosos, perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito os filhos se aproximarem, estendeu as mãos para eles e acrescentou: meus filhos, eu vos abençoo. Desta vez, seus olhos se fecharam para sempre, enquanto o rosto conservava uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma multidão o veio contemplar com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, levando-nos a pensar que uma evocação poderia ser instrutiva para todos e, ao mesmo tempo, para o espírito há pouco desencarnado. 1. Evocação, e restou ao vosso lado. 2. Contaram-nos os vossos últimos instantes, os quais nos encheram de admiração.
Teríeis a bondade de descrever, o melhor possível, o que vistes no intervalo do que se poderia chamar vossas duas mortes. Poderíeis compreender o que vi? Não sei, pois não encontraria expressões capazes de tornar compreensível o que vi durante os poucos instantes em que me foi possível deixar meus restos mortais. 3. Sabeis do lugar em que estivestes? É longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito não conhece o valor das distâncias, tal como as considerais. Levado não sei por que agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizá-lo. Essa excursão através do infinito se fez de modo tão rápido que não posso precisar os instantes gastos por meu espírito. 4. Atualmente desfrutais da felicidade que vislumbrastes. Não, bem queria poder fruí-la, mas Deus assim não me pode recompensar. Muitas vezes revoltei-me contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, tinha adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. A despeito disto, o vazio me aterrorizava, pois maldizia muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me desviara, sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. 5. Quando de vossa verdadeira morte, logo vos reconhecestes? Não, reconheci-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos, mas após a morte real, não, foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me concedera uma graça, em razão do que vos vou explicar. Minha incredulidade inicial não mais existia, antes da morte eu já tinha acreditado, porquanto, depois de ter cientificamente sondado a matéria pesada que me fazia definhar, eu só encontrara razões divinas. Elas me tinham inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bendizia o que havia amaldiçoado, o fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh! Que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isto que Deus, exagerando minhas abençoadas ações, houve por bem recompensar-me antes que se findasse a minha encarnação. 6. Poder-se-ia dizer que da primeira vez estavas morto. Sim e não. Tendo deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia, mas o espírito, ao retomar a posse de minha morada terrena, fez voltar-se ao corpo a vida que tinha sofrido uma transição, um sono. 7. Nesse momento sentíeis os laços que vos prendiam ao corpo. Sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de desatar, fazendo-se necessário um último estremecimento da carne para que retorne à sua vida natural. 8. Como se explica, durante a vossa morte aparente no curso de alguns minutos, que o vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, ao passo que a morte real foi seguida por uma perturbação de alguns dias? No primeiro caso, subsistindo mais que no segundo os laços entre a alma e o corpo, parece-nos que o desprendimento deveria ser mais lento, e deu-se justamente o contrário. Muitas vezes fizestes evocação de um espírito encarnado e recebestes respostas reais. Eu estava na situação desses espíritos. Deus me chamava e seus servidores me tinham dito, vem. Obedeci e agradeço a Ele pela graça especial que se dignou fazer-me. Pude ver a infinitude de sua grandeza e dela me dar conta. Agradeço a vós por me terdes permitido, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, por ocasião do vosso retorno à vida, dirigistes à família?
Eram o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os espíritos bons inspiravam minha voz e davam vida ao meu rosto. 10. Que impressões julgais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e, de modo especial, nos vossos filhos? Erro extraordinária, profunda. A morte não é mentirosa e os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se ante a partida dos que se vão. Se pudesse perscrutar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidas de sentimentos verdadeiros, profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos que a todos ditam os pensamentos. Tremei, se estiverdes em dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e eu vos asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha boca pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não desfrutais da felicidade que entrevistes. Sois infeliz? Não, pois acreditava antes de morrer, isto na alma e na consciência. A dor é cabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Este intercâmbio fraterno é caridade, é uma alavanca poderosa, que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos. Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana, que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o obolo do pobre é o mais meritório perante Deus, que sabe que um pobre dá muito dando pouco. É preciso que o rico dê bastante para merecer tanto quanto aquele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações, é crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se preocupando com as 1001 vaidades pueris da terra. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que dás tudo e sempre, concede-nos essa força que não recua ante nenhum sofrimento, torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e amar. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e crer. Cardon. Eric Stanislas. Comunicação espontânea, Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1863. Como nos enchem de felicidade as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo consolador não deixe de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. Que expressão escolher para traduzir a felicidade dos irmãos desencarnados, ao contemplarem o amor que une a todos. Ah! Irmãos, quanto bem por toda parte, quantos sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer. Mas também quanto vos será concedido antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite, ouvi, compreendi e vou procurar, por minha vez, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidade, no infinito, os meus sofrimentos eram tão intensos que difícil me era compreendê-los. Entretanto, bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário, que não pode ser franqueado aos maus impunemente. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quantas forças recobrei entre vós.
Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, já que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se entre vós, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, e então, fortalecidos pelos exemplos que vos derdes, podem ser fortemente tocados, o que quase sempre acontece e, reconhecendo-se, divisarem a meta a alcançar, procurando, ao mesmo tempo, os meios de fugir ao penoso estado em que se encontram. É com grande satisfação que me faço intérprete das almas sofredoras, porquanto é homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular, bem como a gratidão de todos aqueles a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Erich Stanislas. O guia do médium. Este é um espírito que sofreu por muito tempo, transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e, finalmente, volveu os olhos para o Deus que havia negado. Sua posição não é a de um ser feliz, mas ele aspira à felicidade e não sofre mais. Deus permitiu que vos escutasse para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe compete. Afinal, como tem força de vontade, acabará conquistando a felicidade. Anna Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos, após longa e cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de rara inteligência, grande retidão de julgamento e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, ela possuía, além disso, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que jamais a pegavam desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem podia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, pudemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Um acidente provocou a moléstia que devia matá-la, depois de retê-la acamada durante 3 anos, presa dos mais cruéis sofrimentos, que, aliás, suportou até o fim com uma coragem heroica, sem que a graça natural do seu espírito jamais a abandonasse. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se voltavam para o presente, que tinha em grande conta, embora não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e ela abria mão, sem qualquer sacrifício, do que não podia obter. Entretanto, possuía inato sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mais insignificantes. Queria viver, menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, conquanto não lhe deixasse no espírito uma impressão profunda. O bem que fazia resultava de um impulso natural, espontâneo, e não inspirado pela ideia de recompensas ou de penas futuras. Já de algum tempo seu estado era desesperador, sendo iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Certo dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora havia chegado. A vista se turvou, a perturbação invadiu e passou a experimentar todas as angústias da separação. Lamentava, porém, ter de morrer antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o pleno uso das suas faculdades. Quando o marido voltou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, visto ter algumas recomendações a fazer-te.
Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao da morte: meus bons amigos, obrigado por vos preocupardes comigo. Aliás, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Segui para junto deles tão logo desencarnei. Parece que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. R.A. Meus amigos, eu sofri tanto. E vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação terminou. Não direi que esteja completamente libertada, não, entretanto, não sofro mais, o que para mim é um grande alívio. Desta vez estou radicalmente curada, porém, preciso ainda do concurso das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Qual poderia ter sido a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Podeis revelar-nos esse passado? R.O. Deixar que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. 1 mês depois da morte, agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, gostaríamos de ter convosco uma conversa mais explícita. Poderias dizer-nos qual a causa da vossa longa agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigado, meus bons amigos, pela vossa lembrança e pelas vossas preces. Como me foram salutares e como contribuíram para minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada, continuai a orar por mim. Compreendeis o valor da prece. Não são fórmulas banais as que dizeis, como as murmuradas por tantos outros que não se dão conta do efeito que uma boa prece produz. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos filhos queridos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor aos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria e, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o pobre corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Quanto à moléstia e os sofrimentos que padeci, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah! Meus amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual! Que alívio experimentaria nos últimos momentos, e quão fácil teria sido a separação se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiantemente à vontade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas, em lugar de contemplar o futuro que me aguardava, eu apenas vi o presente que ia deixar. Quando voltar à Terra, garanto que serei espírita. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se os tivesse compreendido quando estava na Terra, meus sofrimentos teriam sido atenuados. Mas a ocasião não havia chegado. Hoje compreendo a bondade de Deus e sua justiça, embora não me encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles, incutindo-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, tenho ainda graves preocupações, sobretudo aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Podereis dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? R.A. Meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo sem piedade os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la acamada, supunha que não sofresse e zombava da sua dor. Eis como Deus castiga. 6 meses depois da morte, agora que um tempo bastante longo se passou desde que deixastes o envoltório terreno, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual.
Durante a minha vida na Terra eu era o que vulgarmente se chama uma pessoa boa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por natureza, talvez não fosse capaz de um sacrifício penoso para minorar um infortúnio. Hoje, tudo mudou, e embora seja sempre a mesma, o eu de outrora se modificou. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um povo caridoso e bom está acima do rico e orgulhoso, que humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, pelo que me sinto feliz. Importante questão decorre dos fatos mencionados. Eila. Ana. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento em que a alma se separa do corpo? Resposta do Espírito São Luís: se essa questão fosse resolvida afirmativamente, sem restrições, poderia redundar em consequências falsas. Certamente, em dadas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corpórea a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele tidas como tais. Isto lhe pode ser permitido, como no caso que examinamos, além de muitos outros exemplos. De qualquer modo, esta dilação da vida não deixa de ser breve, visto não ser permitido ao homem inverter a ordem das leis naturais, nem provocar um retorno real à vida, desde que ela tenha atingido seu termo. É apenas uma prorrogação momentânea. Entretanto, a despeito da possibilidade do fato, não se deve concluir pela sua generalidade, nem acreditar que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes constituem antes exceção, e não regra. Tampouco se deve ver neste fato uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência de sua missão e quer, apesar da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes, pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. São Luís. Poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Deve-se, porém, considerar que tal apego nada tinha de sensual nem material, tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pelas necessidades dos filhos ainda pequenos. Era, além disso, um espírito adiantado em inteligência e moralidade, um grau a mais e se poderia considerá-lo na classe dos espíritos felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos, a tenacidade resultante da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por um fio, e eram esses fios que ele queria impedir que se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos inerentes à própria natureza da doença, e não com a dificuldade do desprendimento. É por isso que, concluído a perturbação foi breve. Um fato igualmente importante decorre desta evocação, bem como da maior parte das que foram feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte, e a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz, não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corpórea é a demonstração prática desse progresso, das suas resoluções, o crisol em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, visto que a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos em outra parte deste livro, a negação do progresso.
E, não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta que tenha a seu favor a sanção dos fatos e da razão. Capítulo 4. Espíritos sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião de sua entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Os espíritos endurecidos, egoístas e maus são atormentados, logo depois da morte, por uma dúvida cruel acerca do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que lhes causa desespero, uma vez que o insulamento e a inércia são intoleráveis aos espíritos maus. Não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. Considerando o ambiente que os cerca, e compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como a uma presa, servindo-se, para tanto, da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando essa zombaria, atiram-se à terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Apoderam-se das que encontram, exaltam-lhe a cobiça e procuram extinguir a fé em Deus, até que finalmente, senhores de uma consciência e vendo segura presa, estendem a tudo que se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O espírito mau, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de agir, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Os séculos, porém, vão passando e, de repente, o espírito mau pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo, seu círculo de ação se restringe e a consciência, muda até então, faz-lhe sentir os afiados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve espiar, a reencarnação aí se apresenta ameaçadora. E ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o guardam. Gostaria de recuar, mas avança aí, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem, contudo, recuar da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido num catre, ou no leito, que importa? O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Sob as pálpebras fechadas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons, a alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar os lençóis. Gostaria de falar, de gritar aos que o cercam, retenham-me. Eu vejo o castigo, impossível. A morte se estampa em seus lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem, descanse em paz. E, contudo, ele ouve, flutuando em torno do corpo que não queria abandonar. Uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente o que já vira. Desvairado, lança-se no espaço onde desejaria ocultar-se, mas não encontra abrigo nem repouso. Outros espíritos retribuem-lhe o mal que fez, castigado, confuso e escarnecido, vagueia por sua vez e errará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Georges. Nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro sobre a sorte que aguarda o mal. Depois disto, será ainda necessário lançar mão do recurso da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Novel. O espírito dirige-se ao médium, que o conhecera em vida. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por laços materiais,
teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. A vida que deixava aos 24 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava espantado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações, me feriram subitamente, enquanto uma luz implacável iluminava os mais secretos recônditos da alma, que se sentia desnuda e logo tomada de acabrunhante vergonha. Procurava fugir a essa influência interessando-me pelos novos objetos que me cercavam, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade a que eu não podia aspirar, formas sombrias e desoladas, ora mergulhadas em tedioso desespero, ora irônicas ou furiosas, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra que me chumbava. Eu vi os humanos se agitarem, cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou, antes, reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor intensa que me devastava, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais e tão poucos esplendores celestes pudessem acalmar um instante sequer a dor acerba da consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal é capaz de pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os espíritos maus que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os homens cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Finalmente me evocaste e, pela primeira vez, um sentimento suave e terno me acalmou. Ouvi os ensinos que te dão os teus guias, a verdade se me impôs e orei. Deus me ouviu e se me revelou por sua clemência, como já se havia revelado a mim por sua justiça. Novel. Auguste Michel. Le Havre, março de 1863. Era um rapaz rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Apesar de inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mau, era estimado por seus companheiros de folias, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não praticou o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium, que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Mal acabo de desprender-me do corpo, de modo que dificilmente vos posso falar. A queda terrível que me ocasionou a morte perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me a incerteza cruel sobre o meu futuro. O doloroso sofrimento que meu corpo experimentou nada significa se comparado à perturbação em que me encontro. Orai para que Deus me perdoe. Oh, quanta dor! Misericórdia, meu Deus! Adeus. 18 de março. Já estive convosco, mas apenas pude falar com muita dificuldade. Mesmo agora, mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que me encontro. Por que sofrer ainda, quando o corpo não sofre mais? Por que esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó. Orai para que Deus me conceda repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde me encontro. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sobre ele para que eu me livre dessa prisão cruel.
Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso vos falar. Orai por mim. 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar ao Todo-Poderoso que me acalme os sofrimentos. Sofro. Oh! Como sofro! Ide a esse lugar e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. O médium não deu importância ao pedido que lhe fazia o espírito, para orar sobre o túmulo em que se achava o seu corpo. Todavia, indo aí, mais tarde, lá mesmo recebeu a seguinte comunicação. 11 de maio, aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu envoltório, a fim de implorar ao Deus de misericórdia a bondade de acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ter sido, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Será que a misericórdia de Deus descerá até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que Ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda sinto. Agradeço-vos por terdes vindo aqui orar por mim. 8 de junho, posso falar e agradeço a Deus, que me permitiu fazer. Compreendi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre os caminhos da vida de acordo com a crença que vos anima, porque ela vos reserva no futuro um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. A insistência do Espírito, para que se orasse sobre o seu túmulo, é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o prendiam ao corpo, e quão longo e difícil era o desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima do corpo, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase universal de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito. Nesse caso, a eficácia da prece teria, ao mesmo tempo, um resultado moral e material. Exprobrações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho, presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me prendia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei. É preciso que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do meu arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. Homens, meus irmãos, como vivi só para mim, agora expio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui no caminho largo do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os naturais, devem ser regidos pela mais pura razão, sem que o homem se materialize em vez de se depurar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e, assim, não lhes deis abrigo. Vivei, mas não agi como os boêmios, pois não sabeis o seu preço quando regressais à pátria verdadeira. As paixões terrenas vos despojam antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus,
completamente nus, ante o Senhor. Ah! Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que ninguém pode remover. Instruções do Guia do Médium.